Olá! Bom, então aqui, gente, apesar de no título estar ali Agricultura Agropecuária Parte 4, esse assunto aqui não é bem agropecuária, tá? A gente chama de extrativismo. Aí muita gente fala, não é a mesma coisa, já ouvi muito aluno falar que é a mesma coisa. Não é, tá, gente? Quando a gente usa o termo agropecuária, é o que eu vou plantar ou criar, ok? Tudo que eu tiro da terra, que já está pronto da natureza, é extrativismo. Então, eu vou fazer uma pesca no oceano. Aquilo ali é extrativismo animal. Ah, mas e se eu criei o peixe? Aí é pecuária, ok? Ah, então se eu peguei ali açaí no meio da floresta, é extrativismo. E se eu plantei um monte de açaí? É agricultura, tá? Então, cuidado com esses detalhes aqui, ok? E existe ali também algumas outras denominações que a gente vai estar falando já já, ok? Vamos lá. Aí vem a questão do extrativismo no Brasil. O Brasil tem como uma importante base na economia a produção e a economia do extrativismo. A agropecuária é importante e o extrativismo. A composição desses dois, que nós chamamos ali de produto primário, nós chamamos de economia de commodities. Sempre que usar o termo de commodities, eu estou generalizando ou dentro da agropecuária ou estou falando sobre o extrativismo, ok? Então, as commodities são uma base importantíssima da economia brasileira. Ah, é bom isso? Não necessariamente. O ideal seria uma economia mais industrializada, porque é um produto de alto valor agregado. Ou seja, quando a gente vende um produto barato como produto primário, quando a gente vai comprar um industrializado, a gente acaba não conseguindo fechar a nossa balança comercial. O que é uma balança comercial? É aquilo que você compra e vende. Se você vende mais barato, vende muito, mas com um produto mais barato, e compra um produto mais caro, você está em déficit, ou seja, você gastou mais do que você ganhou. Quando você vende mais do que você compra em termos de valores, você cria um superávit na sua balança comercial. E esse é um problema muito comum em países subdesenvolvidos e em países também emergentes, como o Brasil, que depende muito da economia de commodities para poder desenvolver a sua economia. Então, acaba que ela fica sempre na dependência de superpotências, por exemplo, porque eles vão comprar, mas aí a gente tem que comprar deles também. Eles compram o nosso produto baratinho, aí a gente acaba, para poder agradar eles e comprar o nosso, a gente compra o caro deles, que isso não é um bom conceito na economia. Então, aqui, por exemplo, a primeira que a gente vê um rapaz aqui colhendo o açaí, que ele vai se colocar como extrativismo vegetal, uma área de pesca, né, extrativismo animal e uma área de mineração, tá? Que é o extrativismo mineral. Percebam que estão numa área natural, uma área, né, onde eles não criaram, não produziram, tudo isso estão extraindo da natureza. Ok, extrativismo. Atividade que consiste em extrair da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. Ou seja, eu posso enviar para a indústria produzir, sim, tá? A cultivado, não sei se está muito correto aqui não, né? Mas eu posso ser extraído, que seria a palavra mais correta aqui. Então, ele pode ser vegetal, mineral ou animal. Tem um tipo de produção que eu falo assim, ó, é aquela parte da teoria que eu falei para vocês. É a silvicultura. Silvicultura, ela está ali no meio entre o extrativismo, entre a agricultura. Vamos colocar que ele está no meio termo. O que é a silvicultura? É o que a gente chama, né, cultura de espécies vegetais visando a recuperação de áreas florestais para fins econômicos. Ou seja, eu plantei, né? Eu plantei aqui uma área que já estava devastada, uma área que já estava destruída, eu fui lá e plantei espécies nativas. Não é qualquer produto que eu posso classificar como silvicultura. Tem que ser o tipo de espécie que tem que ser nativa daquela região. Então, uma característica importante, por exemplo, as duas imagens aqui vão mostrar. Eu plantei eucaliptos,
numa área de clima apropriado, ou seja, já é da condição. Então, o que eu fiz? Olha, essa terra está aqui sem uso. A vegetação nativa, né, não tem. Eu vou plantar, mas eu vou fazer o quê? Eu planto, eu vendo, vou comercializar, vou arrancar esses eucaliptos e depois eu vou replantar. Vou cuidar do solo, que a gente sabe que o eucalipto ele consome muito nutriente do solo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou plantar ele novamente, tá? Outras árvores. A mesma coisa aqui, ó. Ah, mas o coco não é uma espécie brasileira. Não sei se vocês sabiam disso. Como ele se adaptou muito bem desde o período colonial, muitas pessoas falam, ah, ele já é nativo de determinadas áreas. Ele acaba sendo aceito, né, como um produto do extrativismo. No caso aqui, percebam que está em fileira, né, ou seja, foi plantado. É muito fácil a gente conseguir identificar a silvicultura. Olha só, tá vendo que ele está todo alinhado aqui, ó? A gente sabe que a seringueira é uma planta da região norte brasileira, ela é de origem endêmica da região. Aí o que a pessoa fez? Devastaram aqui e plantou um monte de seringueira para poder fazer a extração. Então ele não é agricultura, ele é silvicultura. São espécies nativas que estão no seu habitat. Aqui sim, olha só, tem um homem retirando aqui o látex. Percebam que tem uma vegetação, uma mata ao redor de outras espécies. Aí sim, esse aqui é extrativismo, aquele que eu estou ali tirando, né, aquele produto na natureza diretamente. Ok, então vamos lá. A mineração, né? A mineração no Brasil é considerado ali uma base importantíssima, é o principal tipo de extrativismo na nossa economia, sem nenhuma sombra de dúvidas. Ah, e se a gente tirar árvore não é importante? Não se compara, tá? Até porque boa parte da vegetação que sai do Brasil para comércio, ela sai de forma ilegal. Então a gente não tem nem dados, a gente não tem número, porque quando ele sai ilegal, a gente não tem nem informações. Aí, o extrativismo mineral, gente, ele pode ser aqui no caso, essa parte aqui, né, é uma extração na África, né, uma extração de ouro, né, na produção, então são várias, mas no Brasil a gente vai encontrar bastante, tá? Então aqui uma área de petróleo, uma área de extração de petróleo e uma área de extração de minério de ferro. Eu falo assim, isso aí você pode ter com certeza, se cair uma questão na prova, né, o tipo de produção que tem mais lucro, não é que nós vendemos a um bom preço, a gente vende até relativamente barato, mas pelo volume de produção, ele é realmente um produto que é uma base muito importante na nossa economia. Aqui, extrativismo animal, boa parte desse extrativismo, como aqui, ó, de tartarugas, é ilegal, tá, gente? Isso aqui é uma prática ilegal, não pode. Existem animais que você vai poder fazer, né? A pesca, por exemplo, aqui, né? Um peixe no rio, por exemplo, ele está ilegal? Ele pode ser legalizado, a pesca é legalizada desde que o pescador tenha a legalização, a liberação dele fazer, e existem períodos também para eu fazer a extração. Né? No caso, quando a gente vai falar pesca de rio, por exemplo, tem a fase da piracema, que é a fase de desova, a parte da reprodução dos peixes. Se eu começar a pescar na época que os peixes estão se reproduzindo, vai chegar um momento que vai acabar. Então, o respeito é essencial. E quando não tem, né, quando esses pescadores não conseguem, né, estar no período da piracema, como que ele vai fazer para sobreviver? Existe por lei federal, tá? Eles recebem uma renda, é menor do que eles ganhariam se eles estivessem pescando, mas é uma forma deles respeitarem a lei. Porque a gente sabe, ó, o cara é pescador, não posso pescar, vou morrer de fome. Então, uma forma que o governo fez para amenizar, né, essa lei já deve ter mais de 30 anos, para poder ali reduzir a questão do impacto ambiental, por conta da necessidade da pesca, tá? Aí tem também ali uma de caranguejo, né? Bom, gente, eu vou colocar para vocês esse link, né? Se vocês puderem acessar. Aqui é o que a gente chama de lei extrativismo no Brasil das unidades de conservação. Tá? Esse site aqui vai ficar disponível dentro do vídeo, e depois, se vocês tiverem oportunidade, é um assunto que também é tema de Enem.
tá? Então, eu aconselho, quando forem fazer a prova do Enem, depois dar uma olhadinha nesse link aí que está disponível para vocês. Vamos lá. A expansão da fronteira agrícola, um conjunto com incentivos governamentais à produção de commodities, tem representado uma grave ameaça à preservação e à existência do cerrado. A permissão de desmatamento maior nas áreas desse bioma que no bioma Amazônia reflete uma equivocada noção de que o cerrado tem menor importância do que outros biomas. Tá certo, gente? Vamos lá. Primeiro, não sei se vocês já ouviram falar que a região do Planalto Central brasileiro é classificado como a caixa d'água. Já ouvi algumas frases desse tipo de professores e até cientistas. Tá errado isso? Não. Porque aqui é uma região mais alta, onde é a base, por exemplo, de nascentes de bacias hidrográficas importantíssimas no Brasil. Né? Bacias essa como a do Paraná, onde abastece a região sudeste, boa parte dela, Rio São Francisco, tá? Boa parte dos afluentes do Rio Amazonas. Então, nós temos aqui uma grande quantidade, né? Rio Araguaia, Tocantins. Ou seja, nessa região vão nascer importantíssimas nascentes de rios que são base, por exemplo, na produção agrícola, na questão de abastecimento urbano. E esse bioma, tá? Ele é importante porque as raízes profundas, elas permitem com que haja a infiltração de água no solo. Então, não adianta chover se a água não infiltra. Então, por exemplo, se eu tirei o cerrado para colocar boi, a gente sabe que o gado compacta o solo, então ele não permite a infiltração de água. Ou seja, por isso que está falando que é uma equivocada noção que esse bioma é inferior ao bioma da Amazônia. Não é, gente. É importantíssimo. E a gente vê hoje, não sei se vocês estão acompanhando, as crises hídricas que estão acontecendo na região sudeste, por exemplo, região sul. Não é o único motivo, existem outros fatores como laninha, que é o fato, né, o principal que reduziu o volume de chuvas em algumas áreas, mas esse com certeza é um dos elementos que vão justificar. Então essa questão está certa, ok? Próxima questão. Bom, então vamos lá. Tem uma questão, vocês já devem ter reparado, que a prova do PAS as matérias ficam misturadas, tá? E aí a gente vai colocar aqui, tem um texto que está muito mais voltado para química, por exemplo, mas a gente vai estar comentando e vocês vão ver a parte ali que cabe à geografia. A seguir são apresentadas as equações da reação de combustão completa do DME e do butano, um dos componentes do GLP, e os respectivos valores de energia liberada nas condições de padrão. Aí aqui estão as fórmulas, né? A partir dessa informação, julgue os itens 95 a 100 e faça o que se pede no item 101, que é do tipo B. Mas aí a gente só vai responder 95, que nessa questão é a única de geografia. Tá? Depois, quando vocês tiverem, né, condição de olhar as provas, é bem interessante. No Brasil, a existência de diversas culturas agrícolas e a diversidade e quantidade de rebanhos favorece o uso da biomassa na produção energética no país. Como se verifica no setor sucroalcooleiro, que, além de tradicional produção de açúcar e de álcool combustível, tem investimento na geração de energia a partir da queima do bagaço da cana. Certíssima, tá? Aliás, ela fala assim, percebam que ela fala várias questões. Uma dica que eu vou falar para vocês, tá? Percebam que essa parte aqui tem várias informações. Pega uma frase, sublinha, tá certo esse pedacinho? Tá, ok. Tá errado aquele pedacinho, a questão toda tá errada. Então, isso aqui é uma atenção. Então, eu vou colocar ali a frase por frase para vocês fazerem a análise, tá? Tem que ser assim? Tem que ser desse jeito, tá, gente? E, por favor, não chute provas, questões, tá? Do tipo ali de certo e errado. Não aconselho vocês fazerem isso. Tem gente que fala, né? Vale a pena. Não é um conselho que eu costumo dar para meus alunos, tá bom? Então, vamos lá.
No Brasil, a existência de diversas culturas agrícolas e a diversidade e quantidade de rebanhos favorece o uso da biomassa na produção de energia no país. Olha só, tá certíssima. Ou seja, quando a gente vai ter várias culturas agrícolas, a gente vai precisar de energia. Então, o que é a biomassa? É a queima daquele material, por exemplo, do bagaço do milho, que é usado para a indústria de alimentos, como uma ração, por exemplo, para o gado, ok? Então, ao invés de eu ficar comprando carvão mineral, eu só tenho aquela palha ali da cana. Para que eu vou jogar ela fora? Eu vou lá e uso ele como uma fonte de energia. É isso que está falando aqui, tá? Então, a existência de diversas culturas e a diversidade de rebanho favorece o uso. Se a gente tem tanto bagaço, a gente tem tanto lixo daqui, por que eu não posso utilizar eles, tá? Para produção de energia? Aí vamos lá, como se verifica no setor sucroalcooleiro, ou seja, né, açúcar e álcool, que além da tradicional produção de açúcar e álcool, combustível tem investido na geração de energia a partir da queima. Olha só, imagina você ter uma fazenda de cana-de-açúcar, pegou ali toda a garapa, né, que é o caldo da cana, por exemplo, colocou ali, tirou, e aí o que eu faço com o bagaço? Se eu deixar ele na natureza, ele vai gerar gás butano, né, principalmente como está aí no texto. Agora, se eu queimar ele, vai continuar gerando gás? Vai. De qualquer jeito, esses gases vão acontecer. Tanto se eu deixar ele na natureza, quanto se eu queimar. Então, se vai gerar de qualquer jeito poluente, então que eu queime ele e gere energia. Fica muito mais fácil para mim, tá? Porque aí eu evito consumir a energia das hidrelétricas, que estão tendo problemas, ou de outras fontes de energia. Então, eu vou lá e além de eu não precisar gastar, comprar energia, pela lei brasileira, se houver um excedente, eu posso ainda vender para o setor energético brasileiro. Ou seja, eu posso ainda lucrar com aquilo que iria para o lixo, eu posso ainda produzir energia, ainda posso vender, tá? Então, isso aqui é uma vantagem imensa. Vamos lá, aqui está um trechozinho de uma música de Vinícius de Moraes, e aí ele coloca ali uma associação, né? Vai colocar assim, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama. Tendo como referência as informações contidas na charge precedente de Duque, julguem os itens a seguir a respeito das ações zoantrópicas sobre meio ambiente. A expansão das frentes pioneiras de povoamento e da agropecuária e da adoção do fogo como prática de retirada de florestas e de restos de culturas agrícolas contribui com o aumento das áreas queimadas e desmatadas, principalmente nos períodos de seca da Amazônia. Isso aqui não tem nem o que contestar, né, gente? A gente, na verdade, essas queimadas, como eu até falei anteriormente, elas vêm crescendo exatamente para poder aumentar as áreas de fronteira agrícola. Então, eu quero plantar, só que isso gera consequências, porque você desequilibra o clima, você vai criar um desequilíbrio, aumenta a temperatura, excede a evaporação, se evapora demais, vai chover mais, vai criar tragédias. É como se fosse um efeito, né? Vai empurrando o outro, gerando esses problemas. Olha só, a imagem, perceba que a imagem é uma estrutura urbana, mas ele vai estar afetado, está ligado diretamente do setor da agricultura. A últimazinha aqui, vamos lá. As reservas extrativistas são unidades de conservação de uso integral, onde os recursos florestais são utilizados em períodos determinados e estipulados pelos órgãos ambientais, sendo proibida a existência de qualquer tipo de assentamento humano nessa reserva. Será? Com certeza não, tá, gente? Olha só, por exemplo, a gente vai ver exemplos de existência de reservas em assentamentos, em reservas, os grupos indígenas. Boa parte dos indígenas estão em áreas de reservas, além de grupos quilombolas também. E imagina que eu moro com a minha família numa área de floresta, já está ali séculos, a gente cuida ali do meio ambiente local, a gente vive daquele local, mas não degradamos. E de repente vem o governo, faz um parque, olha, não pode morar ninguém aqui.
Como que eu vou extrair todo mundo que mora numa área há décadas, né? E não vai justificar eu tirar essa pessoa de lá. Então, a lei, ela não vai proibir pessoas que morem, que residem dentro de reserva, tá? Eu não posso deixar uma cidade inteira ali, mas eu posso deixar pequenos assentamentos, pequenos grupos de pessoas. Posso, a lei permite, tá bom, gente? Olha, uma boa prova para vocês, tá? Faça a prova com calma, leia trecho por trecho, evite, por exemplo, ali fazer o chute, né? Principalmente de questões de certo e errado. Chutem à vontade a questão tipo D, aquela de escrever, não há problema. Eles aproveitam tudo que é do acerto ali, tá? E façam a prova com tranquilidade, sempre sublinhe, não leve uma caneta só, por favor, gente, leve duas, pelo menos duas canetas pretas, porque uma você pode usar, por exemplo, de régua. Interessante, só uma dica para vocês, né? Se você quiser marcar alguma coisa, fazer ali, eu posso usar uma de régua para poder riscar. Então, não posso levar régua, leve pelo menos duas canetas, tá bom, gente? Um abraço para vocês, tá? E boa prova, fiquem com Deus.